Sempre bom estar com vocês e, sobretudo, falar sobre a vida de santidade, sobre aqueles nossos irmãos e irmãs que buscaram de forma profunda ter a intimidade com Deus. Você também é chamado a esta mesma intimidade. Nós queremos, com este canal, oferecer para você conteúdos de espiritualidade para ajudar neste itinerário da vida interior. Quero apresentar para você o santo de hoje. Bom, o santo de hoje muitas vezes é lembrado como Papai Noel, mas afinal de contas, como é essa história, como o São Nicolau foi assim conhecido? Bom, ele nasceu na Turquia no século ainda 3 depois de Cristo. Sua família era rica, mas ele logo ficou órfão. Com isso ele acumulou uma riqueza muito grande, mas vendeu tudo o que tinha para poder dar aos pobres, para poder realmente trazer pessoas para próximo de Deus, para viverem a experiência do Senhor e viver naquela experiência da sua pobreza que enriquece a outros. Sim, um próprio discipulado do Cristo. Ele se torna depois bispo de Mira e ali sobre o império de Diocleciano. Ele foi exilado, foi preso. Depois sua libertação foi acontecer em 325. Ele participou de inúmeros acontecimentos, como o Concílio de Nicéia, e depois ele falece em 343. Mas são as histórias que falam sobre ele que trazem este encanto. Bom, ele percebeu um dia ali que o seu vizinho era um vizinho pobre, tinha 3 filhas e naquela época o trabalho das mulheres era realmente impossível e por isso, se elas não conseguissem logo um casamento, tinham que viver uma vida justamente de prostituição. Ele vai percebendo todas essas dificuldades deste pai. O que ele faz? Numa noite ele coloca ali em um pano esse dinheiro, esse recurso, joga na casa do vizinho e sai correndo para não ser visto. E assim, por causa deste presente que vai acontecendo ali, aquela mulher pode se casar. Então foi acontecendo assim com a primeira filha, aconteceu assim com a segunda filha. Quando foi chegando a idade, aparecia lá o presente, aparecia naqueles panos o recurso para dar o dote para o casamento daquela mulher. Bom, quando foi a terceira, o pai já dessas meninas já tão esperto, afinal de contas já tinha acontecido 2 vezes, ele vai correndo para saber o que estava acontecendo, por que aparecia aquele dinheiro. E ele pega então São Nicolau fazendo este presente, jogando este presente, e ali ele descobre, mas São Nicolau pede a ele um silêncio, justamente para que não pudesse ser conhecido aquilo que é a caridade. A caridade tem que ser exercida de forma especial no escondimento. Uma outra história de um milagre dele refere-se a 3 jovens que estavam indo a caminho de Atenas, eram estudantes ali de teologia, e aí naquele caminho elas foram roubadas, depois mataram elas e esconderam num lugar. Esse lugar tinha um dono, um proprietário, que justamente foi esse que fez todo este assassinato. São Nicolau vai justamente para esse lugar. Chegando lá, ele percebe que tinha algo errado, tem realmente um sentimento de morte, e ele encontra então o corpo dessas estudantes. Ali ele pede a Deus e há então um ato de milagre, que é o que? Essas mulheres ressuscitam, provocando então que o dono, que ele cometeu o assassinato, se convertesse. Uma daquelas histórias milagrosas que a gente vê e que a gente não sabe se são mitos ou se são verdade. Mas enfim, aconteceu também com outro rapaz que foi sequestrado, depois vendido ali como doméstico, como trabalho escravo para outra pessoa. Ele desaparece, depois pela intercessão de São Nicolau, ele reaparece, justamente trazendo ali um cedro que era um jeito de identificar da qual ele era, a pessoa da qual ele servia, assim mostrando que houve um fato de milagre, aonde ele desaparece de um lugar e aparece a outro. Não parando por aí, São Nicolau também é considerado depois padroeiro ali e protetor dos navegantes. E essa história se deu justamente por meio de um sequestro acontecido por piratas. Por isso ele depois vai ser o protetor também, considerado o protetor dos navegantes, diante daquilo que pode ser os assaltos que podem ocorrer nas navegações. Um outro fato que também colabora com tudo isso é que entre essas várias viagens e uma delas das peregrinações que ele fazia, quando o barco que ele estava começou a ser envolvido com tempestade, ele lembra muito aquela passagem em que Jesus acalma o mar. Então ele reza e o mar logo se acalma.
mais uma vez ele intervindo ali numa realidade que é própria ali da vida dos marinheiros. Outro milagre é que depois da sua morte, seu túmulo, né, tornou-se logo um lugar de peregrinação e das suas relíquias considerada milagrosa. Afinal, saía-se dali, das relíquias dele, né, um líquido que eles chamavam de maná de São Nicolau, um líquido que também trazia cura, libertação a tantas pessoas. Assim, é lógico que depois ter as relíquias dele se tornou uma grande graça. Então foi disputada de certa forma por vários lugares. Assim, no século XI, Ilícia foi tomada depois pelos turcos, os venezianos, né, ou seja, apoderaram-se ali das relíquias deles, né, precedidos pelos habitantes de Bari, e levaram as relíquias em 1887 para a região deles. 2 anos depois, eles concluíram ali, fizeram uma cripta, né, e formaram uma igreja em torno desta relíquia. Então, assim, o povo de Bari começa também a dedicar-se a esse amor, essa devoção também a São Nicolau. É interessante compreendermos que realmente essa ida da relíquia para um lugar ou para outro trazia sempre também essa dimensão de pessoas, e essas pessoas traziam consigo, né, recursos que ajudavam ali o ambiente, o lugar também economicamente. Assim, a difusão do culto dele era realmente interessante em vários lugares, né? São Nicolau depois presta um grande auxílio, ao se transferir ali para Bari, ele passa a ser visto como Nicolau de Bari, nem mais como Nicolau de Mira, onde que ele nasceu. Enfim, a sua fama vai se espalhando, a fama das suas relíquias, e depois chega realmente essa devoção a nós através disso. Este amor que ele tinha, primeiro com as crianças, o cuidado delas, né? Olha para aquelas crianças, para aquelas filhas que precisam de todo aquele recurso para depois casarem, espera elas crescerem, depois tem um cuidado de colocar ali entre os panos, e depois a gente vai perceber que à medida que o tempo vai passando, se coloca ali dentro dos sapatos, né? Dentro de um pano, dentro de uma luva, vai perceber. Então, o que aconteceu? As crianças começaram, na festa de São Nicolau, começaram a esperar os presentes, como alguém que discretamente vai lá e coloca o presente para a criança. E aí aquele sapato, aquele pano está cheio de doce, de presentes, e assim se nasceu essa cultura que hoje nós podemos ver de forma mais clara no nosso Natal, que daqui a pouco está chegando, aonde se dar os presentes para as crianças. Por isso, nós colocamos essa devoção, já pedimos todos esses preparativos, né, para a festa do Natal, mas sem dúvida, né, Nicolau não era tão importante o que se dava, mas o amor que estava contido naquilo. Por isso, fazemos sempre o nosso passo, né, de como vamos olhar para o Natal, olharmos primeiro para o menino Jesus, para a criança, para o pequenino que mais importa, e depois dar a ele o presente que nós gostaríamos, que vai muito mais daquilo que podemos dar economicamente, mas podemos dar o coração. E depois para aquelas outras crianças, nossos filhos, nossos netos, podemos dar também, lógico, um presente, mas pense em dar este amor que está contido às vezes em pequenas lembranças, mas que deve ultrapassar tudo isso. Deus vos abençoe. Espero você para mais um testemunho dos santos amanhã. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.